Rejeição, traição, injustiça, abandono, como a sua criança interior ferida, que muitas vezes você nunca parou para pensar qual é o reflexo dessa criança nas suas escolhas, naquilo que você faz todos os dias, como você lida com o alimento, o porquê você faz o que faz. E enquanto você não para analisar qual é o momento que você está agindo como adulta, em qual momento que é a sua criança interior que está agindo nas suas escolhas, nas suas decisões e como você vive a vida, enquanto não há esse momento de consciência, o problema tende a voltar. A escolha ruim tende a acontecer novamente, seja na alimentação, no relacionamento, no trabalho, na vida em família e assim por diante. Hoje vamos falar sobre traumas. Para você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antimicrobiana, terapeuta nutricional, e aqui você sempre vai aprender mais sobre disbiose, que é um desequilíbrio que acontece dentro do nosso corpo, que pode gerar uma prevalência de supercrescimento bacteriano, fungo ou até mesmo viral. E síndrome fúngica é o conjunto de sintomas causado pelo excesso de fungos dentro do corpo e fora também. Aqui você aprende sobre isso, como resolver isso. E também tudo relacionado ao estilo de vida saudável, que é este o nosso propósito maior. Sair da doença, falar sobre prevenção e depois longevidade. Que aí realmente a tríade muda. Ao invés de ser uma tríade da doença, uma tríade que só fala de inchaço na barriga, candidíase, cansaço que não passa, a gente troca essa tríade. A tríade sai doença, entra prevenção e longevidade. Tá certo? Bem nutridas, maravilhosas. Então vamos lá. Futuras bem nutridas, um aviso importantíssimo. Segunda-feira, oficialmente, a gente começa a nossa imersão de semana de consultas lives, que é chamado de A Tríade, tá? E essa semana de consultas lives é de extrema importância que você esteja dentro dos grupos deste evento, porque lá é onde a gente vai manter a nossa comunicação, porque não será aqui pelo Instagram. Esses conteúdos de aquecimento que eu vim trazendo para vocês durante a semana aconteceram aqui, mas os conteúdos da tríade não acontecerão. Então iremos enviar materiais, iremos enviar avisos, presentes para vocês, tudo referente ao primeiro módulo do método SP que eu entrego gratuitamente aqui para vocês. E para vocês receberem todos esses materiais, é importante que você esteja dentro desse grupo. Se você ainda não está perdida ou entrou aqui agora, a primeira vez que está me vendo, eu te convido a comentar em qualquer post meu aqui ou no feed a palavra tríade, que você vai receber o link no seu direct para entrar no grupo e para poder acessar todos esses materiais, tudo isso que eu venho falando, tá certo? E vamos lá. Você acessa depois, tá? Fica aqui que depois você vai lá e acessa. Agora eu quero trazer a nossa pauta. De manhã eu trago conteúdos mais terapêuticos. O tema do nosso aquecimento é de manhã terapia e à noite nutricional. O conteúdo relacionado à nutrição, porque o tratamento é terapia nutricional. É um processo terapêutico que eu faço com o alimento, mas que eu não posso deixar de levar em consideração todo o nosso corpo, o funcionamento integrativo de como nós reagimos a tudo, como nós reagimos a uma situação, como o estresse reage no nosso corpo, como as emoções refletem na nossa escolha alimentar e assim por diante. E hoje eu decidi trazer o conteúdo de traumas, que é um conteúdo extremamente delicado, e que eu quero trazer a primeira pincelada, ou melhor, a primeira abertura de gaveta, porque o tratamento não é necessário que você lide com todos os seus traumas para que você elimine síndrome fúngica e disbiose. Mas sobre isso, nada disso. Você não precisa. Por quê? Porque aquilo que a gente tem que lidar em relação ao nosso passado não necessariamente está totalmente relacionado à nossa alimentação. Tem situações que sim, como por exemplo, uma pessoa que sofre de um quadro de obesidade muito severo. Essa pessoa que sofre de um quadro severo mesmo, ela tem muitos traumas que precisam ser trabalhados junto com o aspecto nutricional. Quando eu penso no estado de adoecimento, de falta de cuidado, de falta de carinho, eu penso em feridas emocionais como rejeição, abandono, injustiça,
que todos nós passamos e que em algum momento mexeu com a sua autoestima, com o seu senso de valor. Quanto que você acha que você merece uma vida boa? Independente da sua beleza, independente de como você aparenta, isso não tem nada a ver com a imagem refletida ou como os outros nos veem. Isso tem a ver como você se vê. Você pode ser a pessoa mais bela, com os traços mais belos, com o corpo mais belo. Se há algum conflito interior com a sua criança ferida, algo do seu passado que você não processou, não digeriu muito bem, o tempo que você leva para começar a se cuidar tende a ser muito longo. E quando eu falo começar a se cuidar, é se cuidar de verdade, se cuidar com o propósito de base do porquê nós estamos aqui. Não é o se cuidar fazendo um procedimento estético, indo no salão. Não é se cuidar fazendo uma cirurgia plástica, colocando um silicone. Não é este se cuidar. O se cuidar é prestar atenção nos atos que são feitos todos os dias. Os micro desafios, os micro hábitos que faz com que eu saia de um estado de negligência que vai me levar a uma desnutrição, a uma inflamação crônica, a uma desbiose, também uma síndrome fúngica e me leva para a saúde plena. Só que nem sempre a gente percebe isso. Muitas vezes no piloto automático daquilo que você está fazendo todo o santo dia, daquilo que você foi programada, projetada a fazer, aquilo que você foi inicialmente direcionada pelos seus pais, faz com que você nem preste atenção nisso. E o seu senso de valor, ele fica muito baixo. Muito baixo. Porque pensem aqui comigo. Você consegue hoje, com esses conteúdos de aquecimento, se analisar e pensar o quanto você colocou a sua própria vida em risco usando medicações de repetição que têm tantos efeitos colaterais? Isso já é claro para você? O quanto que você judiou de você mesma, maltratou o seu próprio corpo? Seja uma medicação para acne, seja uma medicação para uma micose na unha, você estava dando chibatadas em você. Aí depois é a chibatada, porque aí veio a candidíase, aí dá mais chibatada, vou tomar fluconazol. E claro, quando você recebeu essa prescrição, que você foi buscar pela primeira vez um profissional, depois a gente costuma tomar as ações, fazer as ações por conta própria, você confiou naquele profissional. E se em algum momento você teve uma ferida de abandono, de rejeição muito grave, você ver uma pessoa de jaleco branco, confiar plenamente naquela pessoa de jaleco branco que está na sua frente, é como se você estivesse olhando para o seu pai e para sua mãe. Ele vai cuidar de mim. Então, se você teve uma ferida que não ficou bem cicatrizada, de pai ou de mãe, e você está passando por uma situação muito difícil e vai buscar ajuda, você perde o seu discernimento em olhar para aquele profissional, porque ele está de jaleco branco, e você confia plenamente na prescrição química do remédio que foi dado a você, e você aplica aquilo cegamente, sem nem mesmo perguntar, sem nem mesmo questionar. Você tem até medo de perguntar e de questionar o risco que aquela medicação pode causar no seu corpo. Você tem até medo de verbalizar e de falar: doutor, se fosse a sua filha, você prescreveria essa mesma medicação de repetição? Doutor, se fosse a sua filha, o tratamento seria o mesmo? Doutor, você faria exatamente a mesma coisa diante desta situação que eu estou passando, se fosse a sua filha ou alguém da sua família? Você não vai questionar. E por que você não vai questionar? Porque essa ferida lá atrás ficou aberta
E você tem até medo de falar e de verbalizar alguma coisa. Você só quer ser cuidada. Você só quer que alguém cuide da sua criança. Porque a sua criança está doente. O adulto doente é uma criança doente. E uma criança doente quer o quê? Atenção. Pai e mãe, me ajuda, me resgata, cuida de mim. E o pai e a mãe resolvem o problema. Se o pai e a mãe são sábios, eles conseguem entender quando a intervenção medicamentosa é de fato importante ou quando é necessário simplesmente carinho, atenção, amor e uma ótima nutrição. Vocês concordam? Quando o pai e a mãe são extremamente atenciosos, eles conseguem ver a diferença do momento de uma medicação química, que é inevitável, para o momento de uma ótima nutrição, amor, carinho, atenção. E aí vamos voltar para a sua criança lá do passado, que pode ter sido negligenciada porque os seus pais trabalhavam demais, porque eles tinham que trazer sustento, provento para dentro de casa e não conseguiam dar a atenção que você precisava. Porque em algum momento que você estava carente, você estava triste, você estava na sua casa querendo que seus pais ficassem com você e eles não podiam porque eles tinham que resolver várias outras coisas. Vamos pensar ainda mais além. Se você apanhou muito na infância, se você teve pais que foram viciados, que consumiam muita bebida alcoólica, cigarro, você viu seus pais se matando, literalmente. A sua criança interior fica o quê? Com medo. Tô sozinha. Quem vai cuidar de mim? Só que os seus pais, independente do que você passou, eu apanhei muito na infância, bem nutridas e futuras bem nutridas. Meus pais consumiam muito álcool. Eu tinha diversos medos porque meus pais tinham lanchonete em locais muito perigosos em São Paulo. Tem um lugar chamado Santo Amaro aqui em São Paulo que fica perto do Largo 13. O que tinha ali era só prostituição, droga, bebida. Então, uma criança que cresce num ambiente assim, ela tende a buscar reforço nela mesma. E se você foi exposta à espiritualidade, a Deus, você entende e busca esse reforço em Deus. Você aprende desde pequena a buscar reforço em Deus e na espiritualidade. Só que pode ser que você não tenha sido apresentada à espiritualidade. E então você não tinha nada para você poder se apegar. Porque para nós, quando somos crianças, os nossos pais são nossos heróis. E aí depois, o nosso grande herói é Deus e a gente mesmo. Não é o seu marido, não é o profissional doutor de jaleco branco que vai te prescrever o fluconazol. E se você passou por essas situações traumáticas que eu citei aqui, mais severas, de abandono, de traumas físicos, ou até mesmo mais profundos, como sexuais, a partir desta situação, essa gavetinha, ela ficou muito cheia. Ela tá muito cheia, transbordando. É uma gaveta que tem muita informação, tem muita coisa ali dentro. E você, como adulta, na hora de olhar para essa gaveta, o mais simples, o mais rápido para você sair e esvaziando essa gaveta é você compreender que aquilo que é mais valioso e mais importante para você, mesmo que os seus sentimentos tenham sido abalados por essas situações, é a sua vida, a sua existência, o fato de você estar aqui viva. E isso, quem te deu? 50% seu pai, 50% a sua mãe, independente se eles deram atenção, amor e carinho, ou se eles bateram muito em você, eram viciados,
te maltratavam e te negligenciavam. Eu sei que pode ser incômodo escutar isso a primeira vez, se é a primeira vez que você está escutando. Só que a partir de agora, para você eliminar as doenças da sua vida, você vai abaixar essa balança aqui de coisas ruins que foram transmitidas e que você viu e que você sentiu e olhar para o mais importante, o mais precioso, que é a sua vida, a sua existência, o porquê você está aqui. E você compreendendo e prestando atenção neste detalhe que eu acabei de falar, você entende a incoerência daquilo que você veio fazendo ao longo dos meses ou anos, que é tirar a sua própria vida. Aí você vai parar e pensar, Sheila, mas eu não tirei a minha própria vida. Eu tô aqui querendo ser saudável e tudo mais. Agora, no seu consciente, você quer isso. Mas lá atrás, no seu inconsciente, quando você repetiu as medicações químicas, quando você se apegou em vícios, você estava tirando a sua própria vida. Isso é inconsciente. E boa parte da população faz isso. E não consegue desfrutar da potência máxima que o ser humano tem, que você tem, de se desenvolver e de fazer o que você veio para fazer aqui na Terra. Porque, gente, a gente não veio para cá só para ficar deitada assistindo Netflix. A gente veio para resolver problemas. E eu sei que você quer tranquilidade, você quer paz, você quer uma vida normal, livre de doenças. E você vai ter isso. Mas compreenda que para você receber esse presente, essa dádiva que é saúde, este senso de merecimento, este senso de cuidado, esse senso de que Deus me ama acima de tudo, que você é filha dele, você é perfeita, e que se faltou alguma coisa lá atrás, você repõe com o seu olhar para Deus. Se você tiver esse senso, nada te falta. Nada te faltará. Não te faltará dinheiro, não te faltará saúde, não te faltará paz. Aí, igual a Ieni Fernaio, Ieni perguntou aqui. E o parceiro? Tudo isso que você está assistindo aqui, de aquecimento, e que você verá na imersão mesmo, que começa dia 22, é sobre você. Não é sobre o outro. Não é sobre a sua mãe, não é sobre o seu marido, não é sobre o seu pai, não é sobre os seus irmãos. Você é a prioridade. Você é a pessoa mais importante neste exato momento para você mesma. Enquanto você estiver preocupada com os outros, fazendo pelos outros, o quanto de energia que a gente tem no nosso dia, ele é limitado. Ele é bem limitado. Se você está passando por uma doença, essa limitação ainda é maior. Então você não tem como transbordar para você poder querer ajudar a resolver o problema do outro. Eu só posso transbordar a vocês porque eu tenho saúde. Imagine, futuras bem-nutridas, essa semana teve inúmeras gravações. Eu tô aprendendo um exercício novo que eu contei aqui para vocês que eu não sabia nadar. Tô fazendo várias coisas novas. Se eu não tivesse saúde, eu não conseguiria transbordar aqui para vocês de estar todos os dias, 2 vezes ao dia, resolvendo questões com a equipe, organizando tudo para entregar e transbordar a vocês. Transbordar tudo que eu sei, porque eu não posso deixar isso guardado aqui comigo. Tudo que eu sei tem que ser transbordado. Só que para eu transbordar, eu preciso ter a minha saúde, a minha vitalidade. Então agora é sobre você. Deixa de lado as outras pessoas. Claro, você tem uma criança pequena que depende de você, é uma situação. Agora você tem adultos em torno de você e você quer ser a guerreira Xena, como eu era,
de querer resolver as questões dos outros e deixar a minha questão de lado, você vai adoecer. A sua energia vai ficar cada vez mais pesada. E essas questões que vocês me trazem, Sheila, mas a minha emoção é o que piora o meu quadro de candidíase e a infecção vem. É o seu quanto de energia que está desgastado. Aí não sobra energia para você cuidar de você, para você organizar suas marmitinhas, para você organizar a sua feira, para você organizar a sua hidratação, para você organizar a sua rotina de contemplação, de ritual que o feminino precisa, que nós precisamos. Você não pode ser a Xena o dia todo, a Mulher Maravilha o dia todo. Então, o marido fica no lugar dele. A sua mãe, sua família ficam no lugar deles. Ah, precisa de socorro. Eles são adultos e conseguem resolver os problemas deles. O adulto funcional consegue resolver seus próprios problemas. Seja financeiro, seja de saúde. E por isso que você está aqui. Você é uma adulta funcional que quer resolver o seu problema. Você deixou de delegar e terceirizar. Quando você delegava que você não sabia o que fazer, o que você fazia? Buscava ajuda para curar a sua criança, que era aquele ato de socorro. Me socorre, doutor, o que eu faço? E o doutor ia lá e remediava. O doutor ia lá e falava, tá, criança interior, vem cá que eu vou remediar você. Aí passava o remédio para dor. E, gente, ninguém quer sentir dor. Tá tudo certo. No momento que precisa apagar o fogaréu, né? Tá tudo queimando, tudo ardendo, tudo doendo, a gente vai atrás. Eu também fui. A minha criança interior queria socorro. Só que o despertar veio quando eu li a bula. E eu quero que vocês leiam a bula. Você pode apagar o seu fogo. Você pode, tem um momento certo, mas a partir do momento que você entende que aquilo ali não vai resolver, vai voltar e vai voltar pior, e vai voltar como uma doença muito pior, e aí que você acha que é genético, que porque todo mundo na sua família teve e tem que ser assim, que o ciclo se repete, que é normal ter doença. Mas não é. Isso é a sua criança interior gritando por socorro. E claro, futuras bem-nutridas, a gente colhe as consequências do que nós estamos vivendo hoje, vem daquilo que a gente não conseguiu enxergar no nosso passado. Certo? Então, a dor, o sentimento de você lidar com rejeição, com abandono, com injustiça. Algumas de vocês podem ter passado por divórcio traumático. Pode ter passado por violência. E violência, não digo só de apanhar ou de acontecer uma situação agressiva, de físico. Pode ser uma violência, uma questão de você não poder andar em paz na rua. O meu maior sonho era poder fazer as coisas a pé. Olha só. Eu não podia fazer as coisas a pé, porque eu sempre ficava com medo que alguém ia fazer alguma coisa comigo. E por quê? Porque eu tinha passado por um evento traumático. Então, sabe quando você anda olhando para trás, você acha que tem sempre alguém atrás de você? E isso a gente cura, a gente cicatriza. Então, independente daquilo que você passou no seu passado, ficou bonito, que você enfrentou, que faltou, você vai repor, você vai encher o seu tanque. Só que esse tanque, futura bem nutrida, você não pode repor, você não pode encher com relacionamento, com o seu casamento.
Você não pode repor esperando que alguém, que um profissional, por exemplo, você espera que a Sheila vai encher todo esse tanque. Eu não tenho a capacidade de encher todo o seu tanque. Eu tenho a capacidade de transbordar em você o conhecimento e a direção. O restante desse tanque, daquilo que a tua criança ferida ficou em falta, é o seu relacionamento com a sua própria vida e com Deus, com a sua espiritualidade. E se você ainda não lida muito bem com Deus e com espiritualidade, tá tudo bem. Deixa eu te contar uma coisa. Eu, por muito tempo, infância, adolescência, eu lidei muito bem com a espiritualidade. Eu tinha aquilo que era básico de contato com a espiritualidade, porque eu estudei numa escola adventista e fui criada na fé católica. Então eu estudava a Bíblia constantemente. Então não me faltava a palavra. Não é à toa que eu escolhi a nutrição como profissão, foi através dessa palavra. Porque eu sabia que a minha criança era muito desnutrida. Só que eu não sabia o porquê nem como resolver isso. E desnutrida em todos os sentidos, não só do alimento em si. E vocês sabem que nutrir é cuidar. Não é à toa que a mãe amamenta. E hoje, numa questão muito metafórica aqui, é como se eu fosse a mãe de todas vocês. Mostrando a direção, o caminho, o que fazer, como comer, como incluir. O nutrir é extremamente feminino. E quando você deixa de cuidar da sua nutrição, do seu cuidado, é porque o seu feminino está muito abandonado. Ele está muito ferido, ele está muito maltratado. Tá certo? Então agora vocês estão dando um salto, porque eu gostaria de ter escutado isso lá atrás, dessa forma que eu explico a vocês. Eu trago aqui exatamente a forma que eu gostaria de ter escutado e que para mim não era claro, que eu não entendia, que eu não sabia o que fazer. Quando eu tive síndrome fúngica, gente, não existia esse mundo tão amplo de lives, de conteúdos e tudo mais que tem agora. Então, a oportunidade que você tem, diante deste aquecimento que nós estamos passando juntas, até a nossa semana oficial, é este retiro, de parar e realmente refletir o quanto você ainda está se culpando, se julgando pela falta de pelo questionamento de não ter recebido lá atrás. O porquê que eu não mereci receber lá atrás? Por que faltou? Por que a outra pessoa, a outra família teve e eu não tive? Tá certo? E aí você vai esvaziando essas gavetas. E essas gavetas, depois que você esvazia, você organiza. Porque os traumas, futuras bem nutridas, serão seus. Eles não serão apagados. Você não vai jogar eles e vai sumir. Não, os traumas representam exatamente aquilo que você é, a sua força, inclusive. Eles não são de todo ruim. Eles representam a sua existência, o porquê que você existe, da forma que você existe. Você tem muita coisa boa para transbordar. Só que essa gaveta, ela precisa ser organizada por partes. Então você organiza uma gaveta, depois outra, depois outra. E para você parar para refletir, filosofar, questionar, analisar, cicatrizar, antes de qualquer coisa, o básico do feminino é se nutrir. Aí isso mostra que você está exatamente no seu feminino. Eu estou parando para cuidar da minha alimentação, da minha nutrição, do meu feminino. E aí você para de dar chibatadas em você. Pegaram? À noite eu entro com conteúdo nutricional, de manhã um papo mais terapêutico, mais
voltado para reflexão. E à noite a gente vem com a nutrição. Porque não adianta você me ouvir falando de vários alimentos, de várias coisas, se você não parar para refletir e para tomar consciência do porquê você se largou. O porquê você deixou você de lado. E você não vai buscar mais pai e mãe em um consultório com um profissional de jaleco branco para cuidar de você. Ali você vai buscar uma informação especializada e você vai ter voz para questionar se você tem dúvida. Você, mulher adulta, você pergunta, você questiona, esse é o melhor caminho? É isto que o doutor prescreveria para a sua filha, numa situação como a minha, num quadro de repetição? Isto é a adulta assumindo. A criança é, ai, por favor, me socorre, ai, me passa isso, eu tô com medo, eu não sei o que fazer, não sei o que. Aí o doutor entrega a prescrição, obrigada, doutor, deixa eu ir na farmácia. Então você vai separar. Tem um momento do desespero que acontece, pediu socorro, pediu, pai, me ajuda, pai, doutor, me ajuda. Você enxerga aquele doutor como seu pai, aquela doutora como a sua mãe. Agora você está assumindo a sua postura de mulher adulta que tem a capacidade de cuidar da sua própria saúde, claro, com conhecimento. E é por isso que vocês estão aqui aprendendo. Porque não é, eu sei o que fazer de qualquer jeito. Não, existe uma ordem, um atalho, um caminho. Tá certo? Futuras bem nutridas, vamos com tudo. Quem não se cadastrou, faça o seu cadastro para o grande dia 22, comente tríade em qualquer post aqui do meu Instagram para entrar nos grupos. As dúvidas que vocês mandaram aqui, fiquem tranquilas, eu não estou dando a devida atenção neste momento, porque semana que vem meu foco será este, 100% as dúvidas de vocês. Porque os conteúdos serão entregues de manhã e depois eu entro à noite para tirar as dúvidas de vocês. As dúvidas todas serão sanadas, tá certo? E aí a gente terá uma semana riquíssima e você vai sentir exatamente aquilo que você vem buscando há muito tempo, que é direção. Eu compreendo que eu tenho um GPS, eu tenho um guia, eu compreendo que eu estou num passo a passo e que eu estou reorganizando aquilo que me levou à doença. Eu estou reorganizando o pilar saúde da minha vida. E aí, se eu estou plantando saúde, eu não tenho como colher doença. É totalmente incoerente. Se eu estou plantando efeitos colaterais, eu não posso querer colher saúde. Vocês já entenderam isso, vocês são mulheres sábias, tá bem? Obrigada, Aline, a todas. Futuras bem nutridas, vejo vocês hoje, às 8 horas da noite. O nosso cronograma da tríade está fixado aqui no Instagram, tá certo? De todos os conteúdos que já aconteceram, que estão para acontecer. E eu deixo sempre de presente um breve resumo aqui no nosso canal, Quero Ser Uma Bem Nutrida, esse canal que fica fixo no Instagram. Se você está no YouTube, vem aqui pro Instagram. E se você está no Instagram, pode ir lá me seguir no YouTube, que você vai ter acesso a todos os outros conteúdos também, que você pode ir preenchendo e se nutrindo dos conteúdos que já estão lá, que são de anos, tá certo? Fiquem com Deus, ótimo dia para vocês e até mais tarde, 8 horas da noite. Seguimos!